Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso. Há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook. Olha só meus resultados. Mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Olha, e quando vem as críticas, o que ela fala, deixa eu conversar com esse cara pra você. Eu falo, não, tá tudo bem. Mas, na verdade, é um respeito muito grande, né, Benja? Uma coisa que eu aprendi muito na minha ida a São Paulo, respeitar o trabalho de vocês, entender que vocês são críticos, sempre quando possível, faça um contraponto, olha... Quantas vezes aí, Sormani, né? Sormani Pascoal, você mesmo, Benjo, o próprio Facincani, já tivemos aí algumas discussões em alto nível. Olha, Sormani, eu não concordo com isso, por causa disso. Facincani, não concordo com isso, por causa disso. Você, Benja, também, muitas vezes. Eu acho que tem que ser assim para que a gente consiga atender o nosso público. O nosso público é sempre a verdade e a verdade ela tem que ser dita. Alexandre, todo mundo vai fazer pergunta e eu vou começar por uma outra que eu ia fazer daqui 20 minutos, mas esse programa é tão maluco, os assuntos são tão quentes. O que eu falei aqui é o seguinte, eu não sei nem se você estava assistindo antes, eu falei o seguinte, que o Roger Guedes é um jogador que está sendo, que o Corinthians quer e o Atlético Mineiro quer. É difícil? É, muito, pra caramba. O Corinthians, por exemplo, acha que em cima desse salário de hoje é impossível, não tem a menor condição para o Corinthians. O Pipinho, o Facincani, veio com a informação que o Galo teria mais condições, por causa do BMG, financeiramente hoje tem mais bala na agulha. E eu tinha uma informação que é o seguinte, você tem uma relação muito próxima com o Roger Guedes. Você levou ele para o Palmeiras, você vendeu ele para a China. Quer dizer, você tem uma relação, você se dá muito bem assim com o empresário dele, que é o Pitombeira, que era o mesmo empresário do Ricardo Goulart. Então, discutimos isso. O que tem de verdade e o que tem de mentira, não, porque a gente não mente. O que tem de verdade e o que tem de informação errada, talvez nossa, Alexandre. Uma coisa que eu aprendi na vida e no futebol, eu prego isso sempre, né? Beira quase o impossível, mas jamais é impossível. Quando você quer, dedica, coloca coração, vontade, e principalmente tanto no papel, a possibilidade de você buscar êxito é enorme. Mas com o coronavírus, e quando a gente diz coronavírus, a gente diz as consequências do coronavírus. Dentre uma delas, a situação da nossa moeda, que desvalorizou muito. É claro que ficou uma situação bem complexa. Se você me permite 3 minutinhos, eu quero contar um pouquinho a história do Roger Guedes, como chegou, né? Só para lembrar as pessoas, é importante sempre lembrar. O Roger, em 2016, eu recebi uma ligação do Cuquinha, né, que viu o jogo do Roger, se não me engano, contra o Flamengo, e o Cuquinha me disse, Alexandre, tem um jogador no Criciúma que é o Roger, o Cuca depois me telefonou também, conversamos, eu olhei alguns lances, a análise de empenho avaliou, e a gente conseguiu fazer, naquele momento, né, ninguém conhecia o Roger, né, e a gente trouxe o Roger, até teve muito contestamento na época, mas Roger Guedes, do Criciúma, e a gente conseguiu fazer um acordo com ele em 2,5 milhões de reais. O Palmeiras não tinha dinheiro na época, quem bancou e comprou foi o Paulo Nobre no risco, pedi ao Paulo, tem um jogador jovem, vamos arriscar. Ele quis, ele bancou, contratamos com o dinheiro dele o Roger. Posteriormente, 2016, o Roger foi fantástico. Eu me recordo aqui um momento que o diretor do Barcelona veio ao Brasil ver o Gabriel Jesus. O jogo era Palmeiras, onde o Palmeiras ganhou de 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. O Roger foi disparado o melhor em campo e depois do jogo o diretor do Barcelona falou comigo, olha, o Gabriel é muito bom, mas aquele lourinho ali é espetacular. E um detalhe que ninguém sabe, quase quer negociar ele. Em 2017 o Roger oscilou um pouco, aí
imaginamos emprestá-lo. Teve um clássico mineiro, o Cruzeiro e o Atlético estavam tentando o Roger. O Atlético fechou com o Roger, o Atlético, com a condição de que precisava vender um empréstimo gratuito. No mês de 2018, quando a China veio quente no Dudu, ela veio no Dudu pela terceira ou quarta vez, disse aos chineses que não venderia o Dudu, mas que tinha uma solução, que era o Roger Guedes. O Roger estava muito bem nesse momento do Atlético, começou oscilando, quase foi para Bahia, em 3 meses de Atlético, quase foi. Ele estava oscilando, depois ele se firmou, e ali os chineses, no primeiro momento, até riram, falaram, você tá louco, não dá, não tem condição nenhuma, não vamos. Não, eu insisti um pouquinho, e as coisas caminharam. Eles gostaram do jogo, eu lembro um jogo que o Roger fez contra o Fluminense, se não me engano, onde ele fez 2, 3. Eles gostaram e a gente fez um acordo em 9,5 milhões de euros, onde o Palmeiras tinha 25%, conseguimos tudo, o Atlético ganhou 2,5 do jogador que ficou 6 meses e não teve nada de financeiro. O Criciúma ficou com a parte e nós ficamos com a maior, justo, né, pela visibilidade do Palmeiras, próximo de 5 milhões de euros. E um dos legados legais, interessantes que deixei aí no Palmeiras foi a situação do Roger Guedes. Então o Roger Guedes, para vir para o Brasil, ele precisa ser vendido. Ele precisa ser comprado. Empréstimo, a não ser que o Palmeiras abra mão, e eu acho que não vai, precisa se pagar o Palmeiras. Não vai. Com uma cláusula, ele aos 50 do segundo tempo, já sabendo a qualidade do Roger, sabendo talvez que ele teria um pouquinho de dificuldade para sua adaptação lá na China, e isso passou, hoje ele está muito bem. A primeira atitude que eu tive aqui no Atlético, o presidente me contratou, me fez o convite, é analisar o elenco junto com ele, junto com o Sampaoli, e um dos jogadores que o Sampaoli quer, não é exclusivamente o Roger Guedes, mas é um dos jogadores. Naquele momento ainda não estava o Brasil, estava o futebol andando, chegamos a fazer uma proposta oficial de compra, de aquisição do Roger Guedes. O chinês respondeu, o time não tinha a menor intenção. Só que depois a China ficou, os estrangeiros não conseguem entrar lá, então a expectativa é que abaixe a primeira e eles aceitam. E aí sim nós vamos ter que pensar, tem que conversar com o Roger, aí uma realidade condizente com o jogador importante que ele é. Ô Alexandre, deixa eu pedir um favor para você. Nós vamos ligar de novo para você. O teu áudio deu uma falhada no final. Então vamos lá tentar uma nova conexão com o Alexandre Matos. A imagem está muito boa, o áudio deu um probleminha, mas deu para entender bem, né? A relação, hein, o Pascoal, que o Alexandre Matos tem com o Roger Guedes, né? Eu acho que deu para todo mundo entender quase que tudo. Tem uma relação muito forte com ele, Pascoal. E trazê-lo, ele acabou explicando agora na parte final, e trazê-lo para o futebol brasileiro, ele tem que convencer os chineses a diminuir o valor ou contratá-lo por empréstimo. O Palmeiras tem 3 milhões, como já tinha informado o Sormani. Quer dizer, ele tem que encontrar aí é que entra o dirigente de futebol, encontrar uma viabilidade, uma possibilidade nesse meio do caminho de trazer o jogador, ou um acordo com o Palmeiras, para que ele possa ser emprestado e não pague agora, pague depois, ou pague parcelado, sei lá como, ou fazer a contratação do futebol chinês de maneira parcelada. Aí o dirigente é que tem que encaminhar o negócio. E aí entra a parte do jogador. E essa era a questão que eu teria para ele, né? Para falar a respeito do que pode acontecer. Está tocando o telefone aí, Benjamin. O que pode acontecer. Então vamos o Jimmy esqueceu aqui o celular dele. Poder continuar discutindo. Fazer em casa é isso, né? O Jimmy vem aqui, deixa o celular, aí toca. Bom, mas deu para entender, né, Sormani? Deu para entender, não, mas não é o meu. Deu para entender que o Alexandre tem uma relação muito próxima com o Roger Guedes, e ele falou que já tentou e que tem interesse e que vai esperar a poeira baixar, a poeira do coronavírus.
É o que ele falou, você tem que ser criativo nesse momento para tentar resolver o negócio. Por exemplo, os chineses queriam o Dudu, ele acabou de mencionar. Só, o Dudu não sai, mas eu tenho o Roger Guedes. Interessa? De repente o negócio saiu. Aquilo que a gente já informou aqui, e até o Alexandre falou, o Palmeiras recebeu 9 milhões e meio, depois acabou dividindo, mas enfim, o Xandogo Luneng pagou 9 milhões e meio de euros pelo jogador. 9 milhões e meio de euros pelo jogador. Para não ter que se pagar esses 3 milhões para o Palmeiras, só se o Atlético ou o Corinthians contratarem o Roger Guedes. Então é mais negócio você contratar. Por que você vai dar 3 emprestado pelo empréstimo, se você pode pegar esses 3 e um jogador e oferecer pelo Xandogo Luneng? Já começa a fazer sentido. Então, de repente, o Corinthians ou o Atlético tem moeda de troca? O Casares, o Otero. De repente, com esses 3 milhões, mais esse jogador eu trago o Roger Guedes. Aí vai esbarrar com o jogador. Segundo uma pessoa me falou aqui, eu estava vendo aqui, ele ganha entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais mês. Alguém tem condições de pagar isso? O Corinthians já falou assim, essa quantia de 1,5 milhão eu estou fora. O Atlético também acho que pula fora também. Então, quer dizer, de repente trazer o Roger Guedes com esses 3 milhões de euros, não se esqueçam, o euro hoje está a 5,75. Multiplica isso aí por 3. Vai dar quase 17, 18 milhões de reais. Mais um jogador. O cara quer luva também. É difícil, foi aquilo que o Alexandre falou. Beira quase o impossível, mas ele não desiste jamais. E talvez isso eles estejam se apegando, né, nesse fiapo de esperança aí para tentar contratar o jogador. Não resta a menor dúvida. O Roger Guedes no Atlético ou no Corinthians caem com uma luva. Caem com uma luva. Tem espaço para ele. Mas eu volto a dizer, eu acho que é muito difícil, como até disse o Alexandre Matos. Mas, se você for criativo, como ele mesmo falou, de repente você consegue fazer o negócio. E aí, meu menino? Benja, é aquela situação, cara. Infelizmente esbarra no fator financeiro. Eu acho que quando a gente vai discutir a situação mesmo aí, todo mundo se empolga pela qualidade técnica do jogador. Mas quando envolvem valores aí tão astronômicos como envolverá a transação com o Roger Guedes, que é um jogador que tem mais 2 anos de contrato, é um cara que ganha 2 milhões de reais por mês, é um cara que está bem no futebol chinês. Por mais que o jogador também às vezes tenha o interesse de retornar, tem um negócio chamado multa rescisória. E todo mundo sabe o quanto é difícil negociar com o futebol chinês, cara. A menos que o jogador esteja em má fase, a menos que o jogador esteja machucado. Mas fora isso não sai, cara. E o Roger Guedes ele faz parte de um pacote antigo, ainda que não fazia parte do fair play financeiro que envolve o futebol chinês hoje em dia. O Roger Guedes ele tem um contrato antigo. Talvez esse seja o último grande contrato da vida do Roger Guedes. Mano, o Alexandre Matos voltou aí, agora a conexão tá legal? Vamos colocar o Alexandre Matos de novo no ar aí. Alexandre Matos, cadê o Alexandre Matos ao vivo? Alexandre Matos, diretor do Galo ao vivo, direto de BH. Ô Alexandre, você estava falando no final, deu uma picotada. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você tem uma relação muito grande com o Roger Guedes. Uma relação até pessoal. Isso ajuda ou não? E você tem essa relação, como eu disse, ou não? Não, tem uma relação próxima, sim. Eu acho que a relação ela se constrói na honestidade, na maneira franca de se direcionar as coisas. E desde a ida do Roger para o Palmeiras e depois a passagem dele para o Atlético e depois a ida para a China, sempre mantive. Mas é como o Mano disse aí, a gente tem que entender também o profissional, né? É claro que se caso o Atlético consiga fazer um acordo com o clube chinês, caso isso for possível, e a gente vai ter que tentar entender o contrato justo para o Roger, num clube onde ele tem uma identificação, onde ele é tratado como ídolo, e a gente tem que converger todas as forças para que as coisas aconteçam. No momento que a gente tenha o coronavírus atrapalhando aí o mundo da bola, aliás, o mundo todo, não só da bola, como nós todos. Pascoal, tua pergunta aí pro Alexandre Matos, Pascoal, ao vivo com a gente.
Esse é um quadro. Eu até queria perguntar para você o seguinte, Alexandre. Você falou, ou o Atlético vai e o contrata junto ao Shandong Luneng, ou tenta um empréstimo e aí tem que pagar uma parte para o Palmeiras. Mas a gente não pode esquecer que entra também o viés do jogador, a parte do jogador, do empresário do jogador. O futebol vai ganhar novos contornos e a gente sabe disso. Ele, pelo que eu sei, algumas pessoas me informaram, ele disse para alguns amigos no Brasil que gostaria de voltar a jogar no futebol brasileiro. Você acha que dá para encaminhar tudo isso? Não é um volume de grana muito grande, se pensando numa paralisação, numa volta, a situação atual ou a situação posterior? É um grande ponto de interrogação. Queria a sua opinião a respeito disso. Primeiramente, boa tarde, Pascoal. Obrigado pela pergunta. Emendando ela, eu queria dizer, Pascoal, isso depende do orçamento do clube. Eu estou há 15 anos no futebol, passei por 3 projetos, esse é o 4º. Sempre trabalhei dentro do orçamento do clube. Se o clube suportar um salário altíssimo, ok. Tanto no América, quanto no Cruzeiro, quanto no Palmeiras, todos os clubes que eu fiz um projeto, rigorosamente em dia, salários, rigorosamente em dia as coisas. Então isso de acordo com o orçamento do clube. Se o clube permite fazer uma contratação que envolve valores maiores, ok. Então isso vai depender, obviamente, daquilo que o Atlético pode. Não é momento para isso. Não temos nenhuma possibilidade no momento do chinês responder sobre isso, porque a gente sabe que o Roger está no Brasil, ele não consegue nem entrar na China nesse momento, há um interesse dele de ficar no Brasil, isso o empresário já disse, ele mesmo já se colocou assim, por N fatores, e o Atlético, dentro da realidade do Atlético, permitido pelo presidente do Atlético, nós vamos tentar fazer um acordo caso a gente consiga fazer um acordo primeiro com o Shandong, porque tem que ser um acordo de compra e é isso que o Atlético pensa. Sormani, faz tua pergunta para o Alexandre Matos, Sormani. Ô Alexandre, um abração para você, faz tempo que a gente não conversa e um grande 2020, faz tanto tempo, mas na verdade nesse momento a gente tem que mais ficar preocupado com a pandemia. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e a gente tem que mais aqui respeitar esse momento e ficar em casa, né? E é difícil, mas de qualquer maneira a gente espera que isso rapidamente se resolva, embora seja difícil, de acordo aí com o que os médicos e os cientistas estão dizendo. Bom, blá 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 à parte, me diz uma coisa, o Alexandre, o Pérez, o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, disse que o Atlético tem assediado muitos jogadores do Santos. E primeiro foi o Soteldo, agora é o Lucas Veríssimo. Procede isso? Há interesse do Atlético no Lucas Veríssimo nesse momento? Houve no Soteldo, acho que você não estava nem no Atlético ainda, mas agora você já está lá. O Atlético tem interesse em contratar o zagueiro do Santos? Primeiramente, boa tarde, Sormani. É um cara que eu respeito muito, um jornalista, um dos mais conceituados, um prazer enorme falar com você novamente. Sormani, a gente tem que entender o que é assediar. Se você faz uma proposta de aquisição, não é assédio. Assédio é o que os chineses fizeram com o Dudu durante muito tempo. Ligava para ele, oferecia para ele 10 vezes o que ele ganhava no Palmeiras, o Dudu pirava a cabeça, a gente tinha que ir lá conversar, renovamos o contrato dele 2, 3 vezes, justo, é o ídolo maior no momento e o retorno fantástico, então nós conseguimos, o Dudu também teve um papel importante, isso é assediar. Se você faz uma proposta, como você mesmo disse, eu não estava aqui na época do sorteio, pela informação que tem, o Atlético fez uma proposta, sobre o Lucas Veríssimo, junto com a do Roger Guedes, nós fizemos uma proposta de aquisição, o Santos negou e pronto, assunto encerrado, bola para frente, o Atlético está pensando em outras possibilidades, no momento que for possível, e esse momento agora é impossível qualquer tipo de pensamento em contratar jogador, até que se tenha uma luz de quando que vai voltar as atividades no nosso futebol. Ô Alexandre, mano, faz tua pergunta aí pelo Lucas Veríssimo. Não entendi, desculpa. Desculpa, Benja. Quanto que foi a proposta do Atlético pelo Lucas Veríssimo? Eu prefiro não falar números, que é uma situação interna de clubes e, obviamente, isso só atrapalha e aumenta. Eu acho que isso aí, no momento, ficou para trás. Foi logo na minha chegada, ainda não tinha paralisação e tudo. Fizemos o correto, que é pensar uma proposta de compra. E
as coisas não caminharam. O presidente do Santos, os seus assessores, diretores, disseram que ele era inegociável naquele momento. E hoje a nossa cabeça, na verdade, é entender como é que nós vamos passar pela crise e não sair comprando jogador, porque é até uma incoerência. O Atlético acabou de abaixar salário de seus funcionários pelo momento que nós vivemos. Então nós temos que ter a coerência de deixar a poeira baixar, passar tudo, para ver o que nós vamos conseguir de maneira criativa no mercado posteriormente. Mano, Alexandre Matos, mano. Opa, prazer falar contigo, Alexandre. Novamente, né? Faz tempo que a gente não se fala. Um prazer aí, boa tarde para você. Alexandre, você quando chegou no Palmeiras em 2015, cara, dia 7 de janeiro de 2015, você chegou realmente com um rótulo muito forte por tudo que você tinha feito no Cruzeiro, já encabeçando uma campanha lá do Avante, enfim, o pessoal te chamando de Alexandre Mitos, até o término da sua passagem ali, quando terminou ali com a sua demissão no dia 1º de dezembro de 2019, foram 1.789 dias trabalhando no Palmeiras. E você contratou 70 jogadores. Inclusive, nem vou entrar no mérito aí se deram certo ou se não deram, mas internamente questionam muito essa quantia de jogadores que foram trazidos para o Palmeiras, justamente pelo fato de, se a gente fizer uma conta básica aqui, o número de dias pelo número de contratações, dará uma média aí de uma contratação a cada 25 dias. É um número demasiado de fato, porque isso gerou muita crítica com relação ao seu trabalho internamente no Palmeiras. E ainda atrelando essa pergunta, Alexandre, no término da sua passagem, você se sentiu talvez desprestigiado pelo Gagliotti e pela Leila Pereira? Você se sentiu talvez ali sozinho dentro do clube? Primeiramente, obrigado pela pergunta, que dá para a gente colocar algumas situações e fazer as pessoas refletirem, né? Porque quando você está no olho do furacão, você é culpado de tudo. Então me acusaram de tudo após o jogo do Grêmio, né? Porque até o jogo do Grêmio estava tudo certo, Palmeiras bem, Palmeiras melhor do Brasileiro, Palmeiras melhor da Libertadores e com títulos, etc. Se você voltar nas passagens, nesses 5 anos, e como passa rápido, né? Você disse aí 7 de janeiro de 2015, o Palmeiras, a partir dali, mudou o seu patamar. O Palmeiras hoje é tido como favorito em todas as competições. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.